Você está em uma reunião do trabalho ou em uma aula da faculdade e tem uma ideia que poderia contribuir muito para a discussão, mas na sua cabeça começam a vir certos pensamentos. E se eu falar algo errado? E se acharem a minha ideia ridícula? E se eu gaguejar e passar vergonha? O medo do julgamento te paralisa. E daí você fica em silêncio e a oportunidade de se destacar e aprender com feedback é perdida. E ainda mais você perde a oportunidade de fortalecer a sua autoconfiança. Quantas vezes eu passei por isso na faculdade? Eu poderia ter tirado uma dúvida, mas o medo de ser julgada me fez ficar calada. E não para por aí. Você conhece alguém interessante e sente que poderia rolar uma oportunidade tanto de relacionamento amoroso como de amizade. Mas daí vem a bendita insegurança. E se eu for rejeitado? E se eu não souber o que dizer? E se não acharem que sou interessante? E daí você não toma iniciativa e mais uma vez perde a chance de construir um relacionamento. Um relacionamento significativo. Seja algo de amizade ou algo a mais. Agora, sabe qual é o problema de todas essas situações? O medo faz você evitar o desconforto. E essa evitação pode ser um dos maiores sabotadores da sua saúde mental. Quando fugimos daquilo que nos gera ansiedade, perdemos a oportunidade de crescimento, aprendizado e realização. Aos poucos, deixamos de sentir aquela sensação de conquista, de alta eficácia e de prazer. A nossa vida passa a ser guiada pelo medo e não pelo prazer. E isso, com o tempo, pode nos levar a um estado totalmente de desesperança permanente, que é um dos caminhos para a depressão. Mas calma, que nem tudo tá perdido. Aqui eu vou te explicar o que está por trás desse comportamento, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do comportamental, e te dar estratégias, obviamente baseada em ciência, para você quebrar esse ciclo e não se tornar refém da sua ansiedade. Mas antes de tudo, você sabe qual é a diferença entre medo e ansiedade? O medo é uma resposta à ameaça real e imediata. Já a ansiedade surge da antecipação de um perigo que não necessariamente existe. O nosso corpo reage a essas situações de duas formas. A primeira delas é a forma de comportamentos reflexos, que são respostas automáticas do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente ouve um barulho alto, seu coração acelera sem que você precise pensar nisso. Do ponto de vista evolutivo, se víssemos uma onça, o nosso corpo prepararia para fugir. O coração aceleraria para mandar mais sangue para os músculos, facilitando a nossa corrida para fugir. E esse é o medo em ação, uma reação natural ao perigo. No entanto, o nosso corpo também aprende a reagir aos sinais que antecedem o perigo. Por exemplo, se a grama balançasse antes do ataque da onça, nosso cérebro começaria a associar esse movimento ao perigo, disparando uma resposta automática, mesmo quando não houvesse ameaça real. É assim que a ansiedade funciona. Ela nos faz reagir a sinais que antes indicavam perigo, mesmo quando ele não está presente, esse perigo. Os comportamentos operantes, diferente dos reflexos, esses comportamentos envolvem nossas ações diante de uma ameaça e as consequências que elas geram. Por exemplo, se fugimos de uma onça, logo a gente sente alívio. Essa sensação reforça o comportamento de evitar situações parecidas no futuro. E isso também acontece com a ansiedade. Ao evitar uma apresentação em público por medo de errar, a gente sente um alívio imediato e esse alívio nos ensina a evitar situações sempre quando a ansiedade surgir. E assim nasce o ciclo da evitação. Quando estamos ansiosos, o nosso cérebro tende a imaginar o pior cenário possível. Se reprovamos uma prova, podemos pensar que nunca mais passaremos na matéria. Mas essa conclusão é muito exagerada. Outro erro comum é o raciocínio emocional. Se sentimos ansiedade antes de falar em público, podemos interpretar isso como um sinal de perigo. Mas sentir ansiedade não significa que estamos em risco. É apenas uma reação natural a uma situação desafiadora. Se sentimos ansiedade com frequência, situações que não são realmente perigosas, acabamos evitando muitas experiências e com isso perdemos a oportunidade de crescimento, de prazer e de realização. No artigo do Lewson, A Behavioral Approach to Depression, de 1974, explica que evitar situações desconfortáveis reduz o acesso a experiências positivas, o que nos leva a um desânimo e até mesmo a depressão. Por exemplo, se evitamos falar em público ou interagir com desconhecidos por medo da ansiedade, deixamos de conhecer novas pessoas e de desenvolver habilidades ou até mesmo conseguir boas oportunidades de carreira. No artigo do pesquisador Fester, A Functional Analysis of Depression, de 1973, destaca que pessoas deprimidas ficam mais sensíveis ao desconforto. Isso as leva a evitar qualquer desafio, aumentando o isolamento
e reduzindo as fontes de prazer. Assim, elas entram em um ciclo difícil de quebrar. Quanto menos experiências positivas, pior o humor e maior é a tendência de evitar novas situações. O psicólogo Robert Levy, especialista em terapia cognitivo-comportamental, explica que pessoas ansiosas costumam ter um manual de regras rígidas sobre si mesmas, com pensamentos como eu nunca posso falhar, preciso estar no controle o tempo todo. Essas crenças aumentam a evitação, pois qualquer situação que traga incerteza ou desconforto passa a ser vista como uma ameaça. Quando evitamos desafios, além da gente perder boas oportunidades, reforçamos a ideia de que não somos capazes. Isso alimenta tanto um ciclo de impotência, um conceito discutido pelo pesquisador Lewson, que também destaca que a depressão está frequentemente associada à dificuldade nas habilidades sociais. Com menos interação e menos reforços positivos, quer dizer, experiências boas, a pessoa se isola ainda mais, agravando o quadro de desânimo e ansiedade. A depressão e a ansiedade estão interligadas porque ambas envolvem reduzir os seus comportamentos que te geram experiências positivas. A ansiedade leva à evitação e a evitação leva à depressão. Aqui eu vou te orientar com estratégias baseadas em ciência que são utilizadas na psicoterapia para te ajudar a quebrar esse ciclo da ansiedade. Isso pode parecer simples, mas não é. O segredo é começar com situações que geram menos desconforto e aos poucos aumentar o nível de desafio. Por exemplo, se falar em público te deixa ansioso, comece treinando sozinho em casa, por exemplo, lendo em voz alta. Se interagir com o desconhecido te causa desconforto, estabeleça como meta iniciar pequenas conversas, como cumprimentar alguém na rua ou trocar algumas palavras com algum colega novo. Com o tempo, vai aumentando essa dificuldade, até se sentir preparado para enfrentar desafios maiores, como a apresentação para o maior número de pessoas no trabalho. A ansiedade pode até aumentar no começo, mas à medida que você enfrenta essas situações repetidamente, seu corpo aprende que não há um perigo real, e a ansiedade diminui com o tempo. Muitas vezes, nossa mente exagera nos riscos. Pergunte-se, qual é a chance disso acontecer? Se acontecer, eu consigo lidar com isso? Por exemplo, se você temer ir mal em uma apresentação no trabalho, reflita. Se a minha avaliação for ruim, isso significa que eu sou incapaz? Ou eu posso aprender com isso e melhorar na próxima vez? A ansiedade faz parecer que algo ruim vai acontecer, mas isso não significa que seja verdade. Só porque eu me sinto ansioso, isso significa que há um perigo real? Separar sentimento de fatos te ajuda a enfrentar as situações com mais clareza. Lembre-se que a ansiedade é passageira. Ela pode ser desconfortável, mas ela não dura para sempre. Lembre-se que você já passou por momentos de ansiedade e conseguiu superar. O mesmo pode ocorrer novamente. Todas as emoções são temporárias e você é capaz de enfrentá-las. Lembre-se que hoje em dia sentimos ansiedade com muita frequência, mesmo em situações que não representam perigo real. O nosso ambiente mudou rapidamente em comparação com o contexto no qual nosso comportamento evoluiu. Por isso, se não identificarmos e não mudarmos os nossos padrões de comportamento, podemos acabar prejudicando muito a nossa saúde mental. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Sou Crícia, sou psicóloga clínica.